Pessoal, mais do que ensinamentos, eu gostaria de trazer para vocês, e, na verdade, de fazer com vocês algumas reflexões hoje. E, como o Ricardo disse, o tema que eu escolhi, porque eu acho que é um tema muito importante para mim, né, e também muito importante para a doutrina, é fora da caridade não há salvação. Essa máxima a gente encontra, né, essa frase, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, boa noite. No capítulo 15. Tá? Quem quiser e tiver um tempinho, puder dar uma folheada nesse capítulo, é um capítulo muito bonito. Eles pegaram a parábola do bom samaritano, que é conhecida de nós, tem bastante ensinamento bonito lá. Como o tema é fora da caridade não há salvação, a primeira coisa que eu fiquei pensando é, mas como é que eu defino o que é caridade? E é óbvio que a gente precisa se basear nos textos básicos, né, na literatura básica que a gente tem do Kardec. E eu fui procurar, e no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, o Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Isso é muito importante para a gente saber, né? Porque como a Bia entende caridade, não importa, né? O importante é como que Jesus queria que a gente fosse caridoso. O que ele queria dizer para a gente com caridade? A resposta é muito simples, curta, porém é de uma complexidade enorme. Então, ele fala que, para a gente ser caridoso, a gente precisa ter benevolência para com todos, ter indulgência para com as imperfeições alheias, isso é importante, e o perdão das ofensas. Então, são 3 partes de resposta. Ele fala que a gente precisa fazer 3 coisas. Parece fácil, né? Só que não. Então, vamos tentar analisar essas 3 partes separadas. Primeira parte é benevolência para com todos. Ele não falou benevolência para com seu amigo, benevolência para com aquela pessoa que você acha querida, para o seu filho. Lógico que a gente tem que ser benevolente com eles também. Mas, mais importante ainda, para com todos. Não importa, não faça distinção. Vocês sabem o que é ser benevolente? Alguém pode me ajudar o que é ser benevolente? Quem quer falar? Não? Adriana, o que é ser benevolente? Não quer? Bom, eu fui procurar no dicionário, para não falar besteira para vocês, né? E eu achei que benevolente, ou a benevolência, é ter boa disposição de ânimo para com alguém. Quando a gente pensa em disposição de ânimo, a gente pensa numa atitude, né? Não ser passivo, mas ser ativo no bem. Então, a minha compreensão é essa. Qual é o verbo que vem à cabeça de vocês, da primeira vez que vocês pensam sobre caridade? Qual que é o verbo que vem na cabeça de vocês? Amor, mas qual que é o verbo? Doar, dar, né? Isso é muito legal. A gente encontrar alguém na rua, precisando, necessitando de um pão, de um dinheirinho. Ou a gente chegar no meio do ano, né, que tem aquela campanha do agasalho, falar, nossa, agora eu vou dar uma limpa no armário. É hoje. Pega, tira todas as suas roupas que você não usa mais, ou que não te serve, porque eu não sei o que acontece no armário, encolhe a roupa, né? No meu, pelo menos, acontece. Aí, tudo bem, você dá material, né? Mas vocês acham que emprestar também pode ser um ato de caridade? Pode ser. Às vezes tem alguém que está lá precisando de um dinheirinho, né? Você tem alguma coisa lá sobrando, você pode emprestar, tudo bem. Mas eu pensei em emprestar no sentido mais imaterial.
A gente pode emprestar nosso tempo sem pressa, né? Estar presente quando alguém precisa. Pode ser seu filho, pode ser seu esposo, seu parceiro, pode ser seu pai, às vezes a sua mãe, seu irmão, pode ser alguém na rua. Emprestar o seu tempo custa nada para a gente. Pode ser emprestar seu coração. Pode ser emprestar o coração sem preconceito, né? Mas aquele cara do meu trabalho, eu te falar, o cara é figura, hein? Não gosto dele, não. Às vezes, a pessoa que é ruim, ou que a gente fala, nossa, aquele lá é uma braveza, aquele cara, não posso nem chegar perto. Às vezes, ele é daquele jeito porque ele está magoado, porque ele está machucado. E é um jeito de se defender, às vezes, né? A gente pode emprestar o ouvido, a gente pode ouvir as pessoas, mas emprestar o ouvido sem julgar, sem falar, nossa senhora, eu não acredito que ele fez essas coisas comigo. Pelo amor de Deus, ele está me contando um negócio desse. Não, né? É emprestar o ouvido pensando, puxa vida, podia ser eu no lugar dele. Eu podia ter cometido esse erro, eu podia estar passando por essa dor. Então, emprestar também é importante. E não fazer nada é bom? É caridoso não fazer nada? A gente pode dar, pode doar, a gente pode emprestar, a gente pode não fazer. Não? E se eu disser para vocês que hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando uma coisa muito ruim, dando uma notícia muito ruim. Se eu não passar, não é caridoso se eu não passar essa notícia para frente? Pode ser. Às vezes, não fazer também é. Então, não julgar. A gente está numa época em que as redes sociais são muito ativas, né? WhatsApp, Instagram, Facebook. E se a gente passar... Eu ouvi uma vez o Rossandro falando que tem até um estudo, né, que acho que 8 minutos de Facebook já começa a deixar a pessoa com níveis de depressão. Assim. Que a gente vê né, todo mundo feliz e, às vezes, a gente fala, nossa, mas estranho, né? Minha vida não é assim, eu não viajo todo mês, eu não vou em restaurante chique. Né? Então, nessa fase que a gente está, nessa época que a gente está, com tanto atrito, tantas pessoas... passando notícias ruins, a gente precisa se lembrar que, sim, existe coisa ruim, sim, existem homicídios, existe um monte de coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, enquanto essas coisas ruins estão acontecendo, tem um monte de gente em hospitais ajudando, tem um monte de gente fazendo caridade, tem um monte de gente fazendo sopão para doar para aqueles que não têm nem o que comer. Tem um monte de gente visitando famílias carentes, em situação até de risco. Tem pessoas indo lá para outras cidades até para ajudar. Então, a gente não pode se deixar contaminar com esse tipo de notícia, com esse tipo de mensagem. E não fazer nada, nesse caso, não passar para frente, não vamos estragar o dia da pessoa que vai ler, né? Vamos deixar aquilo guardado, né? Bom, a gente viu, então, a primeira parte. É fácil, né, gente? Tranquilo, né? A segunda parte, vocês lembram qual que é? Indulgência para com as imperfeições alheias. Ser indulgente, eu fui ver no dicionário também, para não falar besteira. Ser indulgente é ser clemente, é relevar as faltas alheias. Bom, essa daí começou a complicar já, né? Começou a ficar mais complicado o negócio. Tem uma frase que é do Chico, que diz: aos outros dou o direito de serem como são. A mim dou o dever de ser a cada dia melhor. O que vocês acham que o Chico quis dizer com essa frase?
Essa frase exprime indulgência para com as imperfeições alheias? Porque ele não está falando com as imperfeições de todos, não. Então, a gente não pode se incluir. É com as imperfeições alheias mesmo. O Chico quer dizer que talvez aquele seu irmão que você fala, puxa vida, mas aquele lá não me desce, não me bate o santo. Como é que ele pode fazer aquelas coisas que ele faz? Talvez esse seu irmão, nesse sentido, esteja um pouco mais atrasado na evolução dele. Mas será que não tem ninguém que olha para você e fala assim, ô, coitado, não sabe o que está fazendo, judiação, vou tentar ajudar. Será que não tem alguém que é indulgente com a gente também? Eu estou fazendo um monte de pergunta porque eu vim aqui para tentar refletir com vocês mesmo. Não tem ensinamentos grandes, não, mas uma reflexão que todo mundo tem que fazer, e eu me incluo nisso. Então, se a gente parar para pensar, pode ser que os erros daquela pessoa que a gente tanto critica foram os meus. E não precisa ser os meus nas outras encarnações, não. Pode ser os meus nessa vida mesmo. Quantas vezes eu já posso ter feito aquilo que eu estou julgando que ele fez errado? Né? Então, a gente primeiro tem que tirar a trava do nosso olho, para depois julgar o cisco do olho dos outros. Não é verdade? Isso daí todo mundo também já conhece. Bom, e o último, vocês lembram? O perdão. O perdão das ofensas. Eu coloquei até 2 florzinhas, porque eu acho o perdão a coisa mais linda do mundo. Né? Vocês já ouviram que quando a gente sente ódio, rancor, ou ressentimento, é como a gente tomar uma taça de veneno e querer que o outro morra ou passe mal. Não é isso? Isso, para mim, é muito verdade. Quando a gente se ressente, quando a gente não perdoa, quando a gente sente rancor ou quer se vingar de alguém, é como se o nosso... Saúde. É como se o nosso coração, como se a gente tivesse amarrado numa pedra, não é mesmo? Aquilo fica lá no fundinho do nosso coração, do nosso ser, do nosso inconsciente. E a gente sempre lembra daquilo. De vez em quando aquilo vem à tona. E eu falo, não, mas eu não posso perdoar. Aquilo que ele fez é grave demais. E a gente fica, às vezes a pessoa que fez um negócio para você não está nem aí. Nem lembra mais do que fez. E você está lá se remoendo. Né? Como é importante a gente conseguir se livrar dessas amarras, desacorrentar o coração da gente. Como é importante a gente conseguir tirar essa pedra das costas. E isso faz com que a gente tenha uma vida... A gente se livra de uma série de um ciclo vicioso, que ele me agride, eu agrido ele. E aí ele fica mais bravo e me agride de novo, e eu fico mais brava e agrido de novo. Não é assim? É um ciclo. E isso vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Como que a gente desfaz isso? Como que a gente para esse ciclo? Só perdoando. É só com amor. Eu trouxe aqui para vocês, vou pedir licença para passar para vocês, é um vídeo que eu recebi. É um vídeo daqueles bons de passar, sabe? Que a gente não precisa ficar guardando, não. Eu recebi pelo WhatsApp. E ele é um vídeo, ele conta a história de um menino, que ele é um hater. Hater quer dizer que ele é uma pessoa que faz bullying pela internet. Uma pessoa que só xinga os outros, lasca o pau nos outros. E esse menino é um argentino. Esse menino, ele magoou, vamos pôr assim, mais de 500 vítimas com o Twitter. Então, ele falava, você é uma feia, você não sei o que lá, você não sei o que lá. E aí, eles reuniram 100 dessas pessoas e levaram o menino para conhecer essas pessoas. E elas estão usando camisetas com o Twitter deles, com o que ele tinha escrito sobre elas. Aí vocês vão ver qual que é o desfecho fala bastante sobre o perdão, principalmente
agora nas redes sociais. Espera lá, vamos lá. Gostaram? Esse trechinho, né? Eu acho que é um comercial, se eu não me engano, da Sprite, mas me chamou muita atenção, porque é exatamente a quebra desse ciclo vicioso. Talvez esse moço, esse menino, que tanto xingou todo mundo, tanto magoou tanta gente, que ele precisava era só de amor, né? Que ele precisava era só das pessoas falando. Vocês viram que tem uma hora que a moça passa a mão no rosto dele, ele fica até meio sem graça, assim? Talvez ele nunca tenha sentido um gesto de carinho, né? Talvez ele tenha essa raiva toda porque ele nunca tenha tido alguém para falar uma palavra doce para ele, para dizer que ele era uma pessoa boa. A gente não sabe, né? Assim como a gente não sabe o histórico das pessoas com quem a gente convive. Talvez aquele mala sem alça do trabalho seja simplesmente uma pessoa que talvez não tenha tido o amor que a gente teve a oportunidade de ter, né? Talvez o mala sem alça do trabalho sou eu até, às vezes. Pode ser também. Brincadeira, gente. Né? Então, o amor... All you need is love, né? Que o John Lennon já disse. Tudo que a gente precisa é o amor. E ele ainda fala, it's easy, é fácil. Né? Se a gente se permitir, realmente é fácil. Mas basta, a gente precisa primeiro dar o primeiro passo. Agir. Porque
A caridade precisa da nossa ação, mesmo que seja a ação de não fazer nada, pensar em não fazer nada, mas precisa da nossa ação. E a gente precisa dar o primeiro passo, tá bom? Bom, pessoal, já que a gente está falando aí de internet, né, que é uma ferramenta, eu já ouvi muita gente falando, nossa, essa internet é uma coisa muito ruim. Eu acho muito bom. Então, eu queria dar 2 dicas para vocês, que eu acho que são bem legais. A primeira é um aplicativo, quem tem smartphone, é o Kardecpedia. É só baixar o aplicativo, tem lá as obras básicas, né, do Espiritismo, do Kardec, e é tão fácil de usar que quando você quer procurar, por exemplo, eu falei sobre caridade, você põe lá na lupinha, caridade, aí ele dá todos os lugares que aparece caridade nas obras do Kardec. É muito legal, para ler enquanto está esperando o médico, na fila do banco, na fila do correio, onde vocês quiserem. Então, é bem legal. Uma segunda dica, quem tem YouTube, tudo, procura no YouTube vídeos do Divaldo, do Haroldo, Rossandro, né? Coloca lá enquanto você está lavando louça, né? A gente está varrendo a casa. É muito legal. Eu faço isso e eu acabo aprendendo um monte, né, com tudo isso. Bom, pessoal, eu queria dizer, fazer agora um testemunho. Eu acho que eu tenho um tempinho pequenininho. Eu vim aqui para o nosso lar há 2 anos atrás. Comecei no COEM, que é o primeiro curso de entrada que a gente tem aqui no nosso lar. Tive a sorte de ter uma turma maravilhosa, professores sensacionais. E há 2 anos eu me formei no COEM, quer dizer, 2 anos não, ano passado eu me formei no COEM, e esse ano eu estou fazendo o ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. E eu gostaria de convidar quem ainda não teve oportunidade de participar. A gente tem agora dia 2 de março, primeira segunda, né, de março, começam as aulas do COEM, às 8 horas. Para quem tem filho, é mais legal ainda, porque também tem evangelização infantil. A minha filha participa, ela ama de paixão, ela não deixa eu faltar, porque ela quer vir de qualquer jeito. A Lele e o Arthur também aqui participam. E eu recomendo, foi um divisor de águas na minha vida. E se hoje eu estou aqui, se hoje eu sei um pouquinho, bem pouquinho, é porque eu estou estudando e que para mim foi maravilhoso. Então, eu queria estender o convite para vocês. É muito legal, eu recomendo bastante. É um formador muito legal. E eu agradeço a todos pela paciência de me ouvirem. Espero que vocês possam ir para casa em segurança, com os anjinhos da guarda, tudo juntinho de vocês. E que fiquem com Deus. Muito obrigada, viu? Bom, pessoal, a palestra muito interessante. Sem palavras para agradecer, Bi. Excelente palestra, foi show de bola mesmo. Adorei a palestra com exemplos e palavras que realmente nos fazem refletir sobre a caridade. Se alguém da plateia tiver alguma dúvida que a palestrante possa responder. Sei que estamos com o tempo reduzido, mas estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui. Isso faz grande diferença para nós, pois nos dá o feedback de que nosso formato de trabalho está agradando mais a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, é só se manifestar, por gentileza. Já que todos estão esclarecidos, gostaria de agradecer novamente, Bi. Eu também sou trabalhador da casa, formado pelo COEM do nosso lar, tive excelentes professores, tive excelentes madrinhas que me acolheram aqui na época que eu precisei de um esclarecimento. É muito transformador o que o Espiritismo faz conosco e o que faz pela nossa vida, pois nos tornamos pessoas melhores a cada dia. Não somos perfeitos, mas buscamos
o nosso crescimento espiritual como pessoas e como irmãos. Então, para encerrar, vamos agradecer a espiritualidade que nos auxiliou nesse trabalho de palestra, que iluminou a nossa palestrante com belas palavras e fez com que ela se sentisse muito à vontade, trazendo para nós conteúdos de aprendizado muito edificantes e que possamos retornar para os nossos lares muito tranquilos e que possamos espalhar a luz que colhemos aqui com todos aqueles que nos rodeiam. Tenha uma ótima semana, pessoal de casa, muito obrigado e até a próxima semana.